Glória a Deus, boa noite, meus amados e queridos irmãos e irmãs que estão aqui na nossa igreja e que agora estão chegando através da internet. Nós louvamos a Deus pela sua presença essa noite aqui, nós louvamos a Deus pela sua presença aí na sua casa. Nós estamos dando início ao nosso culto dessa noite, um culto de adoração, um culto de louvor, mas também um culto de oração e clamor ao nome do nosso Deus essa noite. Sejam todos bem-vindos essa noite, em nome de Jesus. Para darmos início, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 103 da Palavra do Senhor. Salmo de número 103. Hoje é um culto bem mais rápido do que o de costume, mas é para a glória do nosso Deus. Salmo de número 103 da Palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Bendizei, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, que da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O salmista vai dizer aqui, bendizei. Então nessa noite eu quero te convidar a ser grato a Deus por mais um dia de vida, a ser grato a Deus por mais um mês, que está para lá da metade e nós estamos vivos, em meio a tanta loucura que está vivendo o mundo, essa pandemia, essa coisa toda. Deus nos tem mantido vivos, Deus tem nos guardado. Diga amém, por favor. Por isso que o salmista vai dizer, bendizei a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que é em nós essa noite, precisamos adorar a Deus, precisamos engrandecer o seu nome. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. Deus é o nosso Deus forte e poderoso. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estar nessa noite, nesse lugar, podendo te adorar, podendo te bendizer e podendo te exaltar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que tu estás aqui essa noite e que teu nome será honrado, Senhor, essa noite, através das nossas vidas. Cremos que o Senhor derramará do teu poder aqui na igreja ou em cada casa que está assistindo agora através da internet, e que o teu nome será, Senhor, engrandecido com poder, porque o poder será derramado sobre este lugar e sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso culto a Ti essa noite. Nós te louvamos, nós te benzemos e nós te exaltamos, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus em espírito, em verdade, nessa noite. Você veio aqui para adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus é a nossa cura, seja da alma, seja física. Jesus é a nossa cura. Tu és o Deus do impossível. Vamos adorar o Senhor essa noite. Me escutas No quando clamo, acalma-me, pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. vamos adorar ao Senhor essa noite. Eu creio, meu Senhor, Creio que Tu és a vida,
Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Você precisa de Jesus essa noite? Você precisa do Senhor essa noite? Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio. Vamos declarar: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Você precisa de Jesus essa noite? Você precisa do Senhor essa noite? Nada é impossível para o teu Deus. Agora naquele hospital, Nada é impossível para o teu Deus. Nada é impossível para o teu Deus. É cura física que você precisa, Deus tem poder. Ele é Jeová Rafá. nós não te adoramos pelo que tu podes fazer. É uma cura espiritual. Deus tem poder para curar todas as áreas emocionais e espirituais da sua vida. Entre com a cura naquele leito de hospital agora, Senhor. Permita que o Espírito Santo te toque nessa noite. Toque a vida do pastor Paulo Silas. Permita que o Espírito Santo venha sobre ti essa Teu noite. milagre, Senhor. Nós queremos que tu és a cura. Creio que a igreja do Senhor adorando. Como igreja, nós cantamos isso. Escute o nosso clamor. Tu és a nossa vida. Jesus, eu preciso. Creio que creio que creio que visita Jesus. Visita Jesus. Visita aquele hospital agora, Jesus. Toca lá, Jesus. Te suplicamos essa noite, Jesus. Entra naquele hospital. Entra naquele quarto, entra naquela UTI, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Uma unção de vida. Uma unção de cura, Senhor, sobre aquele hospital, sobre aquele quarto, sobre aquela vida essa noite. Te suplicamos, Senhor. Te suplicamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Sobre a vida da Cleusa, Senhor, toca agora. Os médicos entubaram ela hoje de novo, Senhor. Te pedimos, ó Cordeiro Santo. Te pedimos, ó Cordeiro Santo,
Faz o que os médicos não podem fazer, toca onde os médicos não podem tocar. Quebra, Senhor, o que não pode, os homens não podem ser. Tu és Deus na terra, Tu és Deus nos céus e na terra. Tu és Deus daqui do Brasil, Tu és um Deus dos Estados Unidos, Tu és o Deus que age nesse país, Tu és um Deus que age naquele país. O Teu povo clama a Ti, Senhor, por uma vida essa noite. Os médicos talvez não tenham as respostas, mas Tu és o Deus da resposta. Te pedimos, Deus, como esse hino que acabamos de adorar a Ti, cremos que Tu és a cura. Temos a certeza que Tu és a cura. Tu és a própria cura, Senhor. Tu és a própria cura, meu Deus. Tu és a cura que nós necessitamos. Tu és a cura que a Tua serva necessita. Te pedimos, Senhor, nessa noite, move, Senhor, move as águas. Vamos adorar ao Senhor. Deus é Deus. Meu Deus. Não importa a circunstância, Senhor, Ele tem sempre misericórdia. será Deus. Tem misericórdia. Minha fé não está firmada Tem nas misericórdia. coisas que podes fazer. Eu aprendi Tem a misericórdia. adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente Misericórdia. dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Te adoramos, Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer. eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vamos declarar essa verdade. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. o meu Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se tudo sair ao contrário do que imaginamos, Ele continua sendo o meu Deus. Eu não adoro pelo que Ele é, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. A nossa adoração a Jesus não é pelo que Ele pode ou não pode fazer, a nossa adoração a Jesus é pelo que Ele é. Essa é a nossa adoração a Jesus. Essa é a nossa adoração ao Cordeiro Santo de Deus. Essa é a nossa adoração ao Cordeiro Santo de Deus. Sinto de Deus continuar clamando essa noite. Move as águas, Espírito Santo. Move as águas, Espírito Santo. Move, Senhor, sobre cada enfermo nesse lugar. Move, Senhor, sobre cada enfermo através da internet. Move as águas essa noite, Espírito de Deus. Move as águas essa noite, Espírito de Deus. Toca em áreas, em vidas que nós não temos a noção do que está passando, do que está vivendo. Transforma, Senhor, esse cativeiro e coloca, destrói, Senhor, esse cativeiro e coloca essas vidas em liberdade. Tantas dores, Senhor, tantas lutas, tanto sofrimento, que talvez essa alma tenha carregado, Senhor. E que o sorriso nos olhos esconde a tristeza da alma. Pai, em nome de Jesus, toca agora, Senhor. Toca com o teu poder nessa vida, nesse coração, nessa mente. Espírito Santo, vem como águas cristalinas, invadindo o nosso ser, e tirando toda a água suja da tristeza, e trazendo águas novas, limpas, cristalinas, para a glória do teu nome. Move as águas, Senhor, move as águas. Sinto de Deus um mover do Espírito Santo nessa noite. Dificilmente eu falo isso porque sei a importância dessa palavra. Não que os outros cultos nunca tiveram o mover do Espírito Santo, mas hoje o mover é diferente. Há um mover de cura, há um mover de restauração, há um mover de libertação, há um mover de quebra de cadeias, há um mover do poder de Deus sendo manifesto de uma forma diferente. Vamos ver do seu Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o sal. Vamos dizer, doce presença. Adore ao Senhor.
renovará os nossos corações. Louvados. Doce presença, vamos adorar. Se presença. Por tua presença aqui, louvado seja o louvado seja o louvado seja o que você de casa possa sentir o mesmo mover do Espírito que está nesse lugar aqui. Que você de casa possa sentir a presença de Deus como nós estamos sentindo o mover do Espírito Santo aqui nesse lugar. Que você de casa possa ser banhado por essa nuvem, por esses rios que caem dessas nuvens, dessa chuva espiritual que cai nesse lugar essa noite. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Faz arder, Jesus, sobre cada vida na casa, em cada lar nesse momento. Faz arder, Senhor, como está ardendo nesse lugar os nossos corações. Te adoramos, Jesus. Te bendizemos, ó Cordeiro Santo. Te bendizemos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te adoramos, Jesus, pela tua sublime presença neste lugar essa noite. Quem dera você pudesse estar aqui essa noite, para ser banhado. Tomara, Deus, que o mesmo derramar do Espírito de Deus venha aí sobre a sua vida aí na sua casa. Está difícil até de falar, irmãos. Está difícil até de falar. Tamanho é o mover do Espírito de Deus nesse lugar essa noite.
Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Te entregamos, Jesus, esse momento de louvor e adoração a Ti. Com uma vontade, Senhor, uma vontade de permanecer assim, mas em breve. Após o alarido das trombetas, nós veremos o nosso Senhor vindo dos céus, com seus anjos, com os seus santos, e a adoração jamais terá fim. Oh Jesus, que doce presença, que presença santa nesse lugar essa noite. Todo o cansaço foi até embora. Todo desânimo, se alguém com desânimo nessa noite, foi embora. Deus é poderoso. Amém? Seja você aí de casa também bem-vindo, seja você de casa aí também tomado pelo Espírito Santo de Deus essa noite. Nós somos a Igreja Cristã Semeando Vida, e antes de partirmos para a Palavra de Deus, eu quero compartilhar alguns anúncios com você essa noite, com os irmãos que estão aqui também. Nós continuamos orando e clamando a Deus, e eu peço você que está aqui conosco, e aí você que também está de casa, aí da sua casa, que você possa nos ajudar em oração, pois eu tenho uma tia, irmã da minha mãe e da minha outra tia que está aqui comigo, que está internada no hospital, e hoje tudo estava indo muito bem, mas as últimas notícias que recebemos é que ela teve que ser entubada novamente. Cremos no poder do Santo Espírito, cremos no poder do Senhor, cremos que Deus é o nosso Deus que ouve orações e Deus que responde oração. Então eu gostaria de pedir a você que nos ajude nesse clamor, nos ajude nessa oração, nos ajude nessa corrente de clamor e oração pela vida dela. O nome dela é Cleusa Batista Bosque. Ela mora nos Estados Unidos da América e está internada em um hospital lá na Flórida. Se você puder nos ajudar, às vezes que você for orar, por favor, em nome de Jesus, a vida dela, em nome de Jesus, para que o poder do Espírito Santo toque na vida dela e que haja cura. Nós cremos num Deus de cura, diga amém. Cremos num Deus que toca, diga amém. Então nós vamos crer até o final. Como cantamos aqui essa noite, não adoramos pelo que Ele faz, adoramos pelo que Ele é. A soberania de Deus vai se cumprir, em nome de Jesus. Nós temos 2 cultos semanais. O primeiro é o de quarta-feira, como esse aqui, no qual nós estamos aqui com alguns irmãos, e você que está aí de casa. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós estamos aqui louvando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Então, se você não é do grupo de risco e pode estar conosco, esteja conosco todas as quartas-feiras e aos domingos, às 18h30, quarta-feira, 19h30, domingo, 18h30. Se você não é do grupo de risco, esteja na casa de Deus, adorando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. Esse é o lugar que você deve estar, na casa de Deus. O salmista diz: como é bom, como suave é, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E aí ele vai complementar dizendo o seguinte: ali ordena o Senhor a sua bênção. Existem lugares específicos que Deus vai ordenar certas bênçãos. E é na Assembleia dos Santos que Deus tem bênção para a sua vida. Não estou dizendo que Deus não vai te abençoar na rua, não estou dizendo que Deus não possa te abençoar no ônibus, no metrô, no trem, no seu carro, não estou dizendo nada disso.
nem no seu trabalho, nada disso. Eu estou dizendo que existem lugares específicos da parte de Deus que Deus vai te abençoar tremendamente na Assembleia dos Santos, na Eclésia. Então, se você pode estar na sua igreja, ou aqui na igreja conosco, aos domingos, às quartas-feiras, esteja, porque Deus tem grandes coisas para fazer e falar na sua vida e na sua alma. Diga amém. Então, todas as quartas-feiras e todos os domingos, nós estamos aqui. Quarta-feira, 19h30 e aos domingos, 18h30. Esteja conosco em nome de Jesus. Você que está pela internet e não conhece e deseja nos conhecer, a nossa igreja está localizada na rua Barcelona, no número 267, aqui no bairro do Caxambi. Fica bem pertinho aqui do Presunic, do Caxambi, e não muito próximo, mas é bem próximo, o metrô de Maria da Graça. Mas você aí com o endereço, você chega aqui tranquilamente. Rua Barcelona, número 267. Esse é o nosso endereço da nossa igreja. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Queremos te conhecer, te dar um abraço, te dar uma lembrancinha, um presente. Queremos mais do que isso, levar o amor de Jesus até a sua vida, até você. Essa igreja não é, como organização, não é a melhor do mundo, mas como igreja de Cristo, não nos falta amor ao próximo. Não nos falta fé e crer que Deus tem poder para mudar histórias. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ter o nosso almoço agora em setembro. Já estou pensando em dezembro, ó. Pensando que já é final do ano. Agora em setembro nós estamos preparando o nosso almoço. E aí, se você puder nos ajudar, comprando uma das quentinhas, tudo é revertido aqui para a igreja, para o uso da igreja. Nós precisamos instalar ali o ar-condicionado das crianças, e esse dinheiro vai ser para a gente pagar ali a pessoa que vai instalar o ar e vai colocar a grade. Tudo isso gera custo. E nós não temos uma mala de dinheiro e nem anjo que vem do céu com mala de dinheiro. Nós cremos que Deus usa seus servos para que nós venhamos a fazer a obra de Deus. Então, em setembro nós vamos estar lançando aí os cards, mandando para o WhatsApp, para que você possa nos ajudar e nos abençoar. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, mas agora nós vamos participar de algo poderoso dessa noite, que é a palavra de Deus. Não há nada comparado à palavra de Deus. Os hinos são maravilhosos, sentimos a presença de Deus aqui poderosamente. Mas a palavra de Deus, uma vez que ela penetra nas nossas almas, e uma vez que nós deixamos ela fazer o que ela tem que fazer nas nossas vidas, tudo em nós muda. Então, eu quero convidar a você a abrir o seu coração, abrir o seu entendimento para a pregação da palavra de Deus. Mais do que ouvir a palavra de Deus, que nós possamos ser receptores dessa palavra e colocar essa palavra em prática nas nossas vidas. Diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, você aí que tem a sua Bíblia, o seu smartphone, se você tem um app Bíblia aí. No livro de Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler apenas 9 versículos, e eu vou ser bem breve essa noite, em nome de Jesus, porque creio que o que Deus tem para falar, Ele vai complementar o que aconteceu aqui, nesse momento de louvor e adoração ao nome dEle. Assentado como estamos, Êxodo capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo,
no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira essa dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus e teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E é daqui que eu quero extrair a mensagem dessa noite, a partir desse versículo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Isso desci a fim de livrá-lo. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Feche seus olhos mais uma vez. Antes de nós orarmos, eu gostaria de convidar você a colocar a sua mão direita sobre o seu coração e fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para a tua palavra. Espírito Santo, fala à minha mente e ao meu coração poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que o contexto desse texto é o seguinte: Deus vai chamar Moisés para ser instrumento de Moisés para libertar o seu povo, que estava aprisionado no Egito há mais de 400 anos. Se você não conhece a história, eu vou te contar. Houve um tempo em que Deus chamou um homem chamado Abrão e fez a ele promessas. Ele disse o seguinte: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ouve essa promessa e vai seguir a voz de Deus. Abraão tinha 75 anos quando ele ouve a promessa. Aos 100, ele tem um filho chamado Isaque. Isaque vai passar muitos anos, por volta de 40 anos, ele vai se casar, e depois ele vai ter dois filhos, Esaú e Jacó. Vai ter uma briga familiar entre Jacó e Esaú. Jacó vai morar com seu tio Labão. 21 anos depois ele volta com as suas duas esposas, e volta com seus filhos, e aí ele está acampado com todos os seus filhos. Os seus filhos também vão ter um problema familiar com um dos seus irmãos, chamado José. Eles vão armar um plano para matar José. Eles pegam José, jogam José dentro de uma cisterna, mas aí eles pensam em não querer matá-lo, porque o sangue dele ia ficar sobre eles. Eles vendem ele para uma caravana de ismaelitas. José vai parar no Egito, de príncipe a escravo. Ele vai parar na casa de Potifar, escravo de Potifar. Deus vai fazer José prosperar ali na casa de Potifar. E aí, uma outra situação vai acontecer: a mulher de Potifar vai querer se deitar com José. José vai dizer que não, que ele não faria esse mal, principalmente ao seu senhor, que tinha confiado tudo a ele, mas principalmente e acima de tudo a Deus. O voto e a vida de José era com Deus. Ele era príncipe, vira escravo, e agora escravo ele vai parar no cárcere. Então é príncipe, escravo, e agora alguém no cárcere. 2 anos depois que ele já está no cárcere, o faraó daquela época vai ter um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas boas à vista e 7 espigas más. José é o único no reino que vai poder interpretar. José vai virar governador do Egito. Estou contando aqui a história mais ou menos rápida para você entender. Então ele sai
De príncipe, vira escravo, vira presidiário, e de presidiário ele vai virar governador. Os 7 anos de fartura passam. José está trabalhando e Deus está abençoando. Mas chegam os 7 anos de escassez. José, com tudo aquilo que Deus o capacitou no ano da fartura, tem de sobra no Egito. Mas os outros povos estão vivendo a escassez. Os irmãos de José têm que vir ao Egito para comprar. Então Deus usou José para que não só não faltasse mantimento no Egito, mas para que a sua família não morresse, para que a promessa também não morresse. José vai se dar a revelar para os seus irmãos, os irmãos vão ficar espantados, ele vai dizer o seguinte, uma frase maravilhosa de José, que ele diz o seguinte: olha só, fiquem tranquilos, foi Deus que me trouxe até aqui, me adiantou para vir para cá, para que eu pudesse não deixar que vocês morressem. Os anos vão se passar, e o Egito vai sofrer uma sucessão de reis. José vai morrer, esse faraó que permitiu que José trouxesse a sua família, eu esqueci de contar esse detalhe, José vai trazer toda a sua família, cerca de 65, 70 almas, para morar com ele no Egito. Os anos vão se passando, esse faraó que recebeu muito bem a família de José morre, José também morre, anos se passam, aquelas 70, 65 almas se transformam em aproximadamente 2 milhões, surge um novo rei, que a Bíblia diz que não conheceu José e seus feitos, e ele vai escravizar o povo de Deus, ele vai manter eles presos ali, contra a sua vontade, lembrando que no início eles foram convidados, agora eles estão aprisionados. E aí o que acontece? 400 anos se passam, Moisés está em Midian, ele foge do Egito, porque ele mata um egípcio, ele tenta livrar o seu povo através da força do seu braço. Deixa eu te dizer uma coisa, coisas que você pode fazer com a força do seu braço, mas existem coisas que você não vai poder fazer com a força do seu braço, é Deus quem vai fazer, é Ele quem muda histórias. Tem coisas que você deve e pode fazer, mas tem coisas que só Deus e o seu poder podem fazer. Moisés não entendeu isso no primeiro momento, e aí ele mata esse egípcio, ele esconde o corpo, mas aí ele sabe que as pessoas já tomaram conhecimento, e ele foge para Midian. Lá em Midian se passam mais 40 anos, ou seja, ele tem aproximadamente 82 anos nesse momento. Ele vira um pastor de ovelhas, está ali cuidando do seu rebanho, cuidando do rebanho do seu sogro e tudo mais, e aí ele vai para um monte de Deus, o Monte Horebe. Quando ele tem uma visão extraordinária, ele vê uma sarça pegando fogo, porém a sarça não se consome, e ele fica olhando para aquilo e fica assim, admirado, como é que essa sarça está pegando fogo e ela não se consome? Vou ver. Quando ele vai ver, Deus se revela a ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tenho ouvido o gemido e a aflição do meu povo no Egito. Deus ouviu a aflição do seu povo, Deus ouviu o clamor. Volte ao texto comigo, versículo de número 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, é que Deus é um Deus que ouve. Todas as nossas lutas, todas as nossas aflições, todas as nossas lágrimas, e aquilo que nos leva a chorar, Deus não está aquém das nossas dores, Deus é um Deus que ouve. Mas eu quero separar algumas coisas nesse texto aqui, para o nosso aprendizado essa noite. Moisés passa 40 anos fora do Egito, esse povo está no Egito há muitos anos,
Existe uma máxima sendo dita aí, que diz que quando você vem para Deus, vem para Cristo, seus problemas acabaram. Mentira. Mentira. Quando você vem para Jesus, quando você vem para Deus, seus problemas não acabam. Você passa a perceber que Deus está ao teu lado, te fazendo vencer cada um deles. Diga amém. A Bíblia está dizendo que é o povo de Deus que está sofrendo aflição. É o povo de Deus. Então, esse negócio de dizer assim, não tem problema não, você vai vir para a igreja, você vai vir, vai acabar, vai ser um mar de rosas. Mentira. As lutas são contínuas até Jesus voltar. A diferença é que antes você lutava sozinho, agora você tem Deus ao seu lado para te fazer vencer. Mas sabemos que Deus é um Deus de promessa, diga amém. Quando Deus faz a promessa, Ele já tem o cumprimento da promessa pronta. Vamos de novo. Quando Deus faz a promessa, Ele já tem o cumprimento da promessa pronta. Mas, do dia em que Deus faz a promessa, até o dia do cumprimento, eu preciso percorrer um caminho. Deus fez a promessa a Abraão, ele saiu andando, passou por Isaac, ele continuou andando, passou por Jacó, ele continuou andando, passou agora pelo povo, o povo está no Egito. E aqui, existe nesse caminho muitas lutas, muitas aflições, muitas dores, que a gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, a gente precisa entender que o caminho tem dificuldades, mas a caminhada da vida cristã, ela não pode, de maneira nenhuma, de forma alguma, sofrer uma coisa chamada acomodação. De maneira nenhuma na minha caminhada, na minha trajetória da vida cristã, eu posso sofrer de acomodação. Ou eu posso me acomodar. Se você pegar o texto comigo e o contexto, lá em Gênesis, quando José é o instrumento de Deus para falar com Faraó, para Faraó permitir que a sua família entre no Egito, eram 7 anos de fartura, mais 7 anos de escassez. Passou o tempo da escassez, tudo voltou ao normal. Eles poderiam ir embora, mas eles ficaram acomodados. Um dos maiores perigos da vida cristã é quando eu me acomodo. Eles poderiam e deveriam ter ido embora, mas eles preferiram o quê? Ficar. Está tudo bem aqui, está tudo tranquilo, a gente não precisa ir embora. Sabe aquela coisa que diz assim, não, está tudo certo, está ruim, mas está bom. Essa situação assim, é assim, não muda, já não tem muito tempo. Então deixa do jeito que está, vamos empurrando com a barriga. Não. O cristão, ele não pode ser alguém que se acomoda diante das situações. Ele tem algo importante, ele tem Deus ao seu lado. Se eu me acomodar, o que vai acontecer é que uma hora essa porta pode se fechar. Existe uma parte linda de um filme, não sei se vocês já assistiram, Deus Não Está Morto, o 1. Se você não assistiu, por favor, assista. Se eu não me engano, tem até no YouTube. Deus Não Está Morto, 1. É uma senhora sentada, e o filho muito bem sucedido, de terno, homem bem sucedido, vira para ela e fala assim, e aí? O que adiantou você ficar aí na fé? O que adiantou você acreditar em Deus? Olha você aí, ó. Não consegue nem saber quem você é. Ela tinha um problema de, não sei se era Alzheimer, alguma coisa, que ela ficava parada olhando para o nada. E ele falou uma porção de besteira para ela. E essa parte do filme é impressionante. Que ela vira para ele e diz o seguinte, o pecado é como uma prisão de porta aberta. E é tão bom lá dentro que você não sente necessidade de sair.
até que a porta se fecha. Aí é tarde demais. Essa parte do filme, e eu já te dei o spoiler, né? Agora já era, já falei. É tão importante, porque conforme esse povo se acomoda, está tudo bem, não precisa mudar, a gente está aqui, está numa boa, o campo é verdejante, tem água do Nilo, tem uma série de coisas. Mas não era ali que Deus tinha para eles. Deus tinha prometido a Abraão uma terra. Só que eles permaneceram ali, até que a porta se fecha. Um dos perigos da vida cristã é eu me acomodar. Você passa por lutas? Você está passando por lutas? Você está passando por dificuldades? Você está passando por dores? Você está passando por algum tipo de aflição? Não se acomode. Batalhe. Lute. Saia do comodismo. Sabe por quê? Porque o comodismo, ele tem algumas funções. E uma delas é fazer você esquecer de quem você tem ao seu favor. E se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu diria: o que tenho e o que posso. O que você tem em momentos de aflições? Ou quem você tem nos momentos de angústia? Quem você pode recorrer no momento das maiores adversidades da sua vida? O comodismo me faz esquecer isso. Faz achar que Deus me esqueceu. Faz achar que Deus está contra mim. Eu repeti aqui de propósito algumas vezes, 400 anos, não há um registro que eles clamaram a Deus. Embora todo dia eles fossem chicoteados, todo dia escravo, ou seja, irmãos deles eram mortos, porque escravo para eles era nada. Embora todo dia eles eram oprimidos pelos egípcios, não há nenhum registro que eles clamam a Deus, até que um dia eles não estão aguentando mais, e aí eles se reúnem como um povo, um único povo, e eles clamam a Deus. Ou seja, eles saíram do comodismo. Eles decidiram, eles se lembraram que existe um Deus no céu, todo-poderoso, capaz de mudar a história, capaz de mudar o cativeiro, capaz de quebrar grilhões, capaz de colocar em liberdade, e principalmente um Deus no céu que ouve o nosso clamor. O comodismo me faz esquecer, sabe por quê? Eu empurro para amanhã. Não, amanhã eu vou. Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu tomo uma decisão por Jesus. Mas às vezes é no maior aperto e na maior aflição que a gente lembra dele. E difícil é que muitas das vezes Jesus é a nossa última opção. A gente corre para todo mundo. E aí a gente para e pensa: eu tenho Jesus. Uau! Se ele fosse a sua primeira opção, você já teria resolvido esse problema há muito tempo. O comodismo me faz esquecer que eu tenho um Deus todo-poderoso, que muda a história. Você quer um exemplo? A Bíblia vai dizer que 2 homens, Paulo e Silas, foram lançados num cárcere, e um cárcere inferior, ou seja, o lado fundo. E pelos relatos bíblicos, eles são acorrentados pela cintura e pelas pernas num tronco, ou seja, era perigoso, considerado de alta periculosidade. Eles não recorreram, Paulo não recorreu a ele ser romano. Paulo não recorreu à sua cidadania romana. Paulo não vai recorrer aos seus amigos. Mesmo preso, Paulo vai recorrer ao Senhor. A primeira opção de Paulo
foi recorrer ao Senhor. A nossa primeira opção em momentos de adversidades, de lutas, de aflições, de dores, tem que ser recorrer a Deus. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, não foi meia-noite, por volta da meia-noite, Deus fez um terremoto naquela região, onde as cadeias de cada prisioneiro se abriu, as correntes caíram. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve, mas o nosso Deus é um Deus que responde. Muitos aí adoram deuses que não ouvem, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, porque deuses não são. O nosso Deus é criador dos céus e da terra, que disse para a terra, haja, e a terra teve que fazer acontecer. Ele disse, haja luz, e o sol teve que brilhar. Ele disse para os mares, faça os peixes, e todas as variedades de peixe, através da sua palavra. Quando esse povo cai em si, e sai daquela acomodação, e clama ao Deus Todo-Poderoso, ele vai lá em Midian, para buscar Moisés. Deus move céus e terra para resolver os nossos problemas. Deus não tem limites para transformar a nossa situação. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas sou eu que tenho que clamar, sou eu que tenho que ir, sou eu que tenho que buscar, sou eu que tenho que me derramar na presença dEle. Se eu não busco a Deus para os meus problemas, Ele não tem obrigação nenhuma de resolvê-los. Se eu não coloco Deus dentro das minhas equações da minha vida, Ele não tem obrigação nenhuma de resolvê-lo. Quando a Bíblia diz, clama a mim, nós temos que clamar a Ele. Ou seja, colocando Ele, incluindo Ele nesse problema, nessa matemática, nessa equação, nessa aflição. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que tu não sabes. O povo cai em si, o povo como um só povo, vai clamar ao Deus dos céus, vai confessar os seus pecados, vai confessar os seus erros, vai confessar as suas aflições. Os céus vão ouvir. Porque Deus vai dizer, o gemido do povo chegou aos meus ouvidos. Mas a pergunta é, eu tenho clamado a Deus? Eu tenho colocado Deus como fonte ou centro da minha vida? Porque 400 anos eles estão lá. Não há um registro deles clamando a Deus como um só povo, se voltando para Deus. Mas no dia que eles voltam e se unem, todas as forças do Egito são quebradas. Se você não entende muita coisa, eu vou te explicar. Essa situação aqui é mais ou menos simbolizando as nossas vidas. Faraó é uma tipificação de Satanás, que apreende ou prende vidas sem a sua vontade. Com as suas próprias forças não tem como sair do império, no caso deles egípcios, mas no nosso caso o império das trevas. Até que eu clamo das trevas ao Senhor, e Ele com o seu poder me retira de lá. Vocês conseguem entender? Diga amém. E não há nada que Faraó possa fazer para impedir o agir de Deus. Vou repetir para que você grave isso. Não há nada que Faraó possa fazer que possa impedir o agir de Deus. Quando Deus decide agir, Ele vai usar o instrumento que Ele quiser usar. E você que está aqui essa noite,
ouvindo a palavra de Deus. Você é instrumento de Deus, porque existem vidas lá, aprisionados pelo faraó deste século, oprimidas pelo faraó desse século, que precisam ser libertas. O Senhor conta conosco, não depende, Ele conta, é diferente. Quando você sai do comodismo, quando eu saio desse comodismo, eu aprendo que milagre, muitas das vezes, se provoca. Se você não entende isso, deixa eu te explicar de uma maneira melhor. Existem milagres que você vai viver e que Deus vai derramar sobre a sua vida que você não vai ter nem noção. Talvez no céu você saiba. Uma coisa, você sai de casa para trabalhar e volta. E aí você não tem noção de quantos milagres que Deus operou naquele dia na sua vida, quantos livramentos Deus fez para que você saísse e voltasse. Mas alguns crentes pensam de uma forma errada, que milagre é um anjo no céu andando com uma bandeja, e nessa bandeja tem várias taças, e nessa taça tem algum tipo de bênção, e ele simplesmente tropeça e vira a bandeja e cai sobre a sua cabeça. Não é assim. Quem precisa de um milagre, precisa porque tem algo na sua vida, ou na vida de alguém que ele ama, que está em extrema necessidade. É verdade ou não é? Se alguém está numa extrema necessidade, precisa-se de um milagre. Porque a ciência não pode fazer, os homens não podem fazer, então, por conta de uma extrema necessidade, eu preciso de um milagre. Quando eu saio do comodismo, eu entendo que existe um Deus no céu, que ouve e que responde, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso clamar, eu preciso invocar, eu preciso atrair, no modo de dizer, atrair a presença ou a atenção de Deus. Milagre, muitas das vezes, se provoca. Quantas histórias foram mudadas porque alguém clamou por uma vida, e ela ia numa direção, e porque Deus ouviu o clamor daquela pessoa, a história dela foi mudada. O nosso Deus não mudou, Ele continuou o mesmo. O nosso Deus não está aprisionado nas páginas históricas da Bíblia. O nosso Deus continuou o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda faz milagres, Ele ainda ressuscita mortos, Ele ainda muda a história, Ele ainda liberta do cativeiro. O nosso Deus é poderoso. Eu preciso entender que eu tenho alguém junto a mim, que me deu o seu Espírito Santo, e Ele habita em mim, e Ele habitando em mim, eu clamo a Deus, e esse Espírito, segundo a Bíblia, pega as minhas palavras, transforma em gemidos inexprimíveis, e leva à sala do trono. Então quem tem que clamar? Sou eu. Então quem tem que buscar? Sou eu. Então quem tem que apresentar de Deus as suas súplicas, as suas dores, as suas aflições? Sou eu. Eu apresento a Deus as minhas dores, eu apresento a Deus as minhas súplicas, eu apresento a Deus as minhas aflições, e é Ele quem muda o meu viver. O que eu tenho Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode mudar a história. O que eu posso clamar, porque sei e tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Feche seus olhos, por favor, vamos encerrar. O que você tem essa noite? A Bíblia vai dizer, lá no livro de Atos, que dois homens, chamados Pedro e João, estão indo para a casa de Deus orar, ou seja, estão indo clamar a Deus. Na hora da oração, e na porta do templo, tinha um coxo. E aí o coxo vai virar para ele e vai dizer o seguinte: moço,
Vocês podem me dar uma esmola? Eu acho linda essa história bíblica. Pedro vai fitar os olhos no coxo e vai dizer: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que nos falta nessa noite é ter a certeza de que em nós habita a plenitude dos tempos, que em nós habita o Espírito do Todo-Poderoso, que muda a história, que muda a mente, que muda o coração, que liberta dos cativeiros, que entra em hospitais e transforma quadros clínicos, que entra em penitenciária e muda o coração de quem está lá, que entra no seio de uma família e vai no coração de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa ou de um esposo, e muda essa história. O que eu preciso nessa noite é saber que eu tenho Jesus Cristo de Nazaré, que o Espírito Santo habita em mim, e o que eu posso clamar. Porque a Bíblia diz, versículo de número 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o seu sofrimento, pois o clamor dos, versículo 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou-me até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Nessa noite, o meu desejo, o desejo do Espírito Santo de Deus, é que você entenda, compreenda e absorva, que você tem o Espírito Santo de Deus ao teu favor. Você tem o nome de que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus. O que você pode usar, a autoridade que Ele te deu, diante das circunstâncias, diante do faraó, diante de tudo, você tem alguém que te garante a vitória. Moisés vai voltar. Se você acompanhar depois o capítulo 3, ele vai dizer: Senhor, como eu vou? E Deus vai dizer com ele: eu vou ser contigo. Arão vai ser a sua boca, porque ele vai dar um monte de desculpa. Ele volta e tudo que Deus fala para ele fazer, ele faz. Desde o episódio que Deus manda ele jogar o bordão no chão, e o bordão se transforma em serpente, ele pega e volta ao normal, e Deus manda ele enfiar a mão no peito, tirar, a mão fica leprosa, manda ele enfiar de novo, e tirar, e a mão fica sã. Naquele momento, Moisés sabia quem estava com ele. Moisés sabia o que ele podia e o que ele não podia. Naquele momento ele foi na força do poder de Deus, não mais na força dos seus braços. Saia desse lugar essa noite, ou você que sai pela internet, quando desligar, saia entendendo que pela força dos seus braços nada vai mudar, mas experimenta usar o poder do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, e você vai ver Faraó e todas as suas pseudos prisões caírem por terra, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Senhor, nós te entregamos o culto dessa noite nas tuas mãos. Queremos te entregar cada vida que está aqui na tua casa essa noite, cada vida que está na internet, acompanhando esse culto conosco. Pai, a tua palavra foi dita, foi pregada. Eu só posso, Senhor, ir até aqui, e que as minhas limitações humanas não atrapalhem o mover do teu Espírito Santo, mas que a tua palavra se cumpra em cada vida, em cada lar, em cada coração essa noite, porque é poder no nome de Jesus. Que nós possamos sair desse lugar ou desligar, Senhor, o nosso aparelho, Senhor, desconectar esse aparelho do culto, mas com a certeza que eu posso clamar, porque eu tenho um Deus todo-poderoso.
Pai, em nome de Jesus, guarda nossas vidas, guarda o nosso coração. Liberta, Senhor, aqueles que precisam ser libertos. Cura, Senhor, aqueles que precisam de cura. Transforma, Senhor, aqueles que precisam de transformação. Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder essa noite uma vez mais, porque cremos no Teu poder, na Tua glória e na Tua majestade. Cremos que Tu não mudaste, que Tu continuas o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, toca na vida da Cleusa, Senhor, lá naquele leito de hospital. Os Teus filhos essa noite clamam, Senhor, pela vida dela. Te colocamos a vida dela em Tuas mãos, te pedindo, médico dos médicos, Jeová Rafá, toca. Profetizamos cura, restauração, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Te pedimos essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Espero você domingo que vem. Você que não é do grupo de risco, faça o esforço de estar aqui conosco domingo às 18h30, adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus, todos digam: paz, que Deus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.